sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar a última mensagem na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versos 11 ao 18. Assim diz a palavra do Senhor. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de Cristo. A essência da religião cristã está além da nossa compreensão. Pois como pode haver glória num objeto que aos olhos humanos, traz vergonha, dor e sofrimento? Tudo aquilo que ninguém gostaria de passar, Ele passou por nós. Vergonha, dor e sofrimento. No entanto, a glória da cruz não está no objeto em si, e sim em sua incapacidade de reter aquele que nela foi crucificado. Certamente, quem olha para a cruz e a encontra vazia, sabe que dela procede a sua liberdade. Por isso, nos gloriamos e glorificamos a Deus. No que você tem se gloriado ou tido orgulho? Talvez não paremos para pensar, especialmente nesses dias onde se fala muito sobre o nascimento de Jesus, possamos esquecer daquilo que é a mensagem essencial e aquilo que Ele, Jesus, nos mandou lembrar. A sua cruz, a sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição. Talvez no final de uma carta, nós nos preocuparíamos mais em enviar saudações aos destinatários. Mas Paulo, mais uma vez, mesmo terminando a carta, afirma que nem a circuncisão, nem a lei de Moisés não tem nada a ver com a salvação. Até mesmo aqueles que desejam colocar para outros um mandamento da lei, não seguem a lei como deveria, ele vai dizer, tornando assim patente a sua ignorância e distância de Deus. Pois quem nos aproxima de Deus é a cruz de Cristo,
onde está a nossa glória. Essa é a essência da religião cristã. A cruz de Cristo é o essencial. Falando do nascimento como algo importante, mas essencial é o que ocorreu na cruz. As palavras de Paulo nesse momento parecem duras, mas são palavras que expressam amor e cuidado pelos irmãos, para não serem enredados por nenhum tipo de doutrina que nos afaste da cruz. Naquela ocasião foi a circuncisão, mas nesses dias, cuidado para não falar tanto do nascimento e esquecer daquilo que é mais importante, a cruz de Cristo. A cruz não precisa de reparos, e foi a mensagem que Jesus nos mandou lembrar, porque ela nos lembra da sua morte, sepultamento e ressurreição. Ela não precisa de reparos e continua sendo objeto de vergonha, dor e sofrimento. Talvez por isso muitos não querem encará-la ou aceitá-la. Ao mesmo tempo, é por meio dela que alcançamos a verdadeira liberdade em Cristo. Parece um paradoxo. Aquilo que traz vergonha, dor e sofrimento é também o que nos traz liberdade para entrarmos na presença de Deus. O importante a lembrar é que nós, por causa da cruz de Cristo, estamos mortos para o mundo. Quando compreendermos esse princípio da vida cristã, vamos compreender o que realmente vale a pena. E quando olharmos para a cruz, a veremos vazia, pois ele foi tirado de lá, morto para a sepultura. E aquilo que parecia o fim, marcou o início de uma nova época, pois ele ressuscitou. E isso nos dará sempre esperança para continuar batalhando pela fé, mesmo quando estivermos sendo perseguidos por causa da cruz de Cristo. A igreja, o novo Israel de Deus, desfrutará de paz e misericórdia quando seguir essa regra. O importante é compreender a cruz de Cristo e o impacto que ela causa em nossa vida, nos tornando uma nova pessoa ou nova criação. Se alguém ainda continua vivendo a velha vida do passado, certamente e absolutamente não compreendeu o real significado da cruz de Cristo. É muito fácil aceitar Jesus como um bebê e falar do seu nascimento com alegria. E não vejo mal nisso. Porém, não podemos esquecer que da cruz é que emana o amor de Deus, que nos capacita a amar como Ele amou. É da cruz onde emana o perdão para pecadores, como eu e você, para que possamos aprender a perdoar. Se isso ainda não faz parte da nossa vida, é porque ainda não compreendemos o que é ter orgulho na cruz de Cristo. Sem compreender a cruz, não adianta lembrar do nascimento, pois o que deve influenciar a nossa vida, certamente, é a cruz de Cristo. E se a cruz não nos motivar a sermos nova pessoa, toda a nossa vida religiosa, ela é em vão, ela é vazia. Pois quem nos preenche de fato é a cruz de Cristo.
Quem nos dá esperança é a cruz de Cristo. Quem nos dá liberdade é a cruz de Cristo. Para finalizar, Paulo fala que traz em seu corpo as marcas de Jesus, certamente se referindo aos maus tratos sofridos por causa da pregação do Evangelho, cujo conteúdo é, conforme 1 Coríntios capítulo 15, de 1 a 4, a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Durante esses dias, está se falando muito sobre o nascimento de Jesus e tem sua importância, mas não foi isso que ele mandou os seus servos lembrarem, os seus discípulos lembrarem. Mas, quando ele disse, façam isso em memória de mim, lembre disso, estava falando sobre sua morte, sepultamento e ressurreição. É disso que devemos lembrar. É isso que deve nos influenciar a nos alegrar com o seu nascimento, mas a transformar a nossa vida por causa da sua cruz. Aquele que se gloria na cruz de Cristo, como Paulo, tem para oferecer ao mundo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse período de festas, se você encontrar alguém com o coração aberto para ouvir sobre o nascimento de Jesus, fale que ele nasceu. Mas não esqueça de falar sobre o mais importante, aquilo que vai fazer a diferença na vida da pessoa: sua morte, sepultamento e ressurreição. Termino com as palavras inspiradas pelo Espírito através do apóstolo Paulo. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Que Deus te abençoe.